Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer um exercício prático de agricultura de precisão na construção de passadas paralelas, planejando as passadas do pulverizador para fazer o tráfego controlado. Então a gente precisa no tráfego controlado ter um mapa base para colocar na máquina, para que o piloto automático da máquina siga esse mapa base de forma que todos os anos ou todas as passadas que o pulverizador for fazer lá no campo, ele passe pelo mesmo trajeto. E é o mesmo processo para fazer o mapa base, para fazer o planejamento de plantio ou de semeadura ou de sucação para cana, para fazer o plantio de cana, ou para fazer a semeadura de alguma cultura, para que todo ano eu tenha a semeadura nas mesmas linhas. Veja, tem algumas vantagens nisso. Por exemplo, fósforo não é móvel, então se eu fizer ano após ano a alocação do fósforo no mesmo sulco, quer dizer que eu vou fazendo um aumento da fertilidade regionalizada naquela linha, e quem sabe eu posso trabalhar melhor ali a questão de fazer uma diminuição talvez da quantidade do elemento que é colocado no campo em outras situações, enfim. Estou só dizendo um exemplo da ampla gama de possibilidade para trabalhar com piloto automático e fazendo o plano de passadas da máquina. Em nosso caso, vamos a um pulverizador de exemplo, um pulverizador que tem barras de 30 metros. Portanto, eu preciso do talhão, eu preciso do shape do talhão, eu preciso da bordadura do talhão, e a partir dessa bordadura nós vamos construir as linhas de trajeto da máquina, onde a máquina vai se deslocar no campo, usando o piloto automático. E portanto, o espaço ou a distância entre as linhas planejadas precisam ser de 30 metros, porque essa é a largura da barra do pulverizador, correto? Então, como é o processo em si? Aqui eu estou já no ArcGIS. Pode ser outro SIG qualquer, tá bem? Mas eu quero ilustrar aqui qual é a sequência teórica para fazer o processo de criação desse mapa, que vamos chamar o mapa de planejamento de passadas, tá bem? Então a primeira coisa que a gente precisa ter é o mapa do talhão, o mapa da bordadura, né? Como que eu tenho o mapa da bordadura? Tem algumas possibilidades. Ou eu vou lá com o GPS e faço o percurso da borda do talhão com o GPS ligado, coletando a informação e mapeando essa bordadura. Ou eu posso usar um mapa de uma aplicação também que é bastante viável para fazer essas bordaduras. Por exemplo, eu tenho uma colhedora, e a colhedora tem o sistema para mapeamento de produtividade instalado. Aí eu posso usar as linhas de colheita para os sinais das linhas de colheita para fazer a borda. E um outro jeito bastante usual, bastante simples, é você fazer a partir de uma imagem confiável. Então vamos usar aqui uma imagem de satélite. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, foi estruturar a pasta de trabalho do ArcGIS para começar a trabalhar. Então o ArcGIS, veja, existe um outro vídeo lá se você quiser ver. Veja um outro vídeo para ver como criar a pasta de trabalho do ArcGIS do zero para começar a trabalhar. Então nesse caso, ó, veja, o ArcGIS já está configurado, ó, já está configurado aqui para latitude e longitude em WGS 84, tá? Então, como é que eu sei disso? Ó, se eu clicar aqui em camadas e for em propriedades, ele vai mostrar uma aba dizendo qual que é a situação atual. A partir do momento que você abre o ArcGIS e aparecer aqui, ó, o não, quer dizer, ele não sabe quais são as coordenadas, significa que o seu sistema de coordenadas não está estabelecido. Então aqui eu já estabeleci, ó, WGS 84, tá certo? Por quê? Porque para agricultura de precisão é melhor você usar essa base do elipsoide. Por quê? Porque o elipsoide do WGS 84, ele é mundial e os equipamentos de agricultura de precisão já vem configurado com isso. Então, para não criar rolo, veja que não é o sistema cartesiano oficial do Brasil, que é o SIGA 2000, mas para agricultura de precisão, tanto faz, eu não vou registrar isso aqui em cartório, não é?
Então eu uso um sistema que eu não preciso ficar transformando. E WGS84 é universal. Então por isso eu uso WGS84. Bom, então eu não tenho a bordadura e quero criar uma bordadura, sei lá, da Fazenda Casa do Chapéu, lá nos Quinto. Então o que eu faço? Posso pegar um mapa de satélite, uma imagem de satélite para fazer a criação dessa bordadura. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é começar a trabalhar com isso. Vai no seu ArcGIS, vai em personalizar e extensões. Certifique-se, essa daqui, só vou deixar claro, é uma versão registrada do ArcGIS, tá bem? Isso aqui não é pirata. Só para ficar claro aí em função de direitos autorais. Aí. Então é o seguinte, ó. Todas as extensões do ArcGIS, desse meu ArcGIS, estão habilitadas. Habilite o seu também, tá bom? Você vai precisar aí de algumas informações ao longo de essa e de outras atividades, enfim, então já habilite todas. E aí também uma outra coisa que a gente vai usar no dia de hoje, habilite na barra de ferramentas a opção desenhar e a opção editor. Tá? Veja que as duas minhas estão habilitadas. Então aqui está a minha opção editor, ó. Geralmente quando você habilitar ele vai aparecer aqui no meio do nada. Então joga o seu editor aqui em cima, ó. Cliquei nele, ó, que eu estou fazendo, arrastando ele e colocando ele aqui, ó, tá certo? Ó, coloquei ele aqui em cima porque a gente fica mexendo com ele. E o de desenho eu coloquei aqui embaixo, tá bem? Essa aqui é toda a barra de desenho. Então, muito bem. Então, a partir do momento que você fez isso, esse aqui é o editor de shape, é o editor de mapa base, que é um shape, é uma informação vetorial. Então, nesse caso, eu posso editar os vértices e tal. Que é isso que eu vou construir. Vou construir o quê? Um polígono e vou construir linhas. São informações de polígonos, né? Então são informações vetoriais, não são informações de raster, que é a contrapartida, que é o contraponto, não é? Contraponto quando você tem uma imagem de satélite, por exemplo, em raster. Então muito bem, então habilitei o editor de shape, eu habilitei o desenho. E agora vamos pegar nossa referência. Então olha só, para isso o ArcGIS é muito bom, porque você pode pegar aqui arquivo, vai em arquivo, adicionar dados e vai em adicionar mapa base, tá bem? Arquivo, adicionar dados, adicionar mapa base. E aí o que você vai fazer? Adicionar uma imagem, ó, adicionar imagem e dá adicionar, né? Aí vai aparecer sua imagem aqui. Então esse aqui é o meu talhão. Ah, mas e agora? Como é que eu sei onde é? Bom, se você tem um mapa perto, por exemplo, se você tem um mapa base de qualquer coisa lá, uns pontos de controle, ponto de mapeamento de fertilidade, coloca o mapa base aqui em cima que ele vai aparecer e já puxa a imagem satélite no lugar. Se não, você dá um zoom out na imagem e veja onde está essa região e vai puxando aqui para um lado e para o outro até chegar no talhão que você quer. Tá? Ou pega um ponto de referência da cidade, é lá em Santarém, muito bem, pega a base de Santarém, pega as coordenadas no Google de Santarém, da cidade, cria um ponto de coordenada de Santarém aqui, depois, a hora que você puxar esse mapa base, já vai ser próximo lá do lugar que você quer, aí você procura visualmente onde é essa região, tá bem? Ou se não, você vai precisar da coordenada da fazenda, pede lá para alguém lá da fazenda e pede a coordenada deles, muito bem. Então, a partir do momento que eu tenho esse mapa base, que a imagem é uma imagem de satélite, agora eu posso pegar e vou criar aqui desse talhão aqui que a gente está vendo. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho o shape dela, eu não tenho a bordadura dela, vou criar. Vou aqui no desenhar, ó, vou aqui, ó, polígono, e vou criar um polígono. Estou clicando nos vértices, tá bem? No último eu clico 2 vezes, ele faz esse desenho. Bom, por enquanto isso aqui é só um desenho. Agora eu vou converter esse desenho em um shape, em um polígono válido, como uma camada aqui do SIG. Desenhando, converter, né? Deixo ele selecionado, tá vendo? Vou em desenhando, converter gráficos para feição. E aí ele vai levar lá no seu GeoDatabase, já que você já configurou essa pasta de trabalho, né? Vou lá no meu GeoDatabase, clica na casinha, ó, né? E vou colocar aqui, ó, talhão, exemplo, né? E vou aqui clicar nessa opção aqui, ó, excluir automaticamente o gráfico. O que ele vai fazer? Ele vai apagar esse desenho que eu fiz na mão e vai colocar num lugar um shape desenhado.
deseja adicionar aqui na sua lista de camadas? Sim, quero desenhar. Então pronto, ele já virou uma camada. Ele apareceu aqui, ó, talhão esse, tá vendo? Ó? Tem uma tabela, ó, tá vendo? Ó? Se ele tem uma tabela, ele está no GeoDatabase, está configurado com o sistema de coordenadas. Portanto, ó, tá vendo? Ó? Ele tem uma tabela já. Então agora eu só vou clicar nele, ó, e vou colocar ele, vou colocar aqui, ó, né? O que que eu fiz? Eu cliquei aqui em cima do amarelinho 2 vezes para poder editar a forma de visualização que eu estou tendo desse talhão. Ó, estou vendo aqui em preto. Esse aqui então é o meu polígono. Pronto. Beleza, isso aqui é importante para estabelecer a meu talhão que eu vou trabalhar. E isso pode ser feito para diversas outras atividades. Ah, eu quero fazer um mapa e geolocalizar aqui os pontos de fertilidade, de mapeamento de fertilidade que eu vou tomar no campo. Bom, o primeiro passo é ter o abordador do talhão. Quase que inevitavelmente no SIG você precisa ter um abordador do talhão. E essa é uma maneira fácil de criar abordador do talhão, tá bem? Bom, aqui então agora eu percebo, olha só, que aqui tem as curvas de nível e as linhas de plantio estão seguindo as curvas de nível, que eles não estão bonitinhas aqui paralelo a uma borda. Então agora eu vou criar as linhas paralelas aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Vou criar uma outra feição, só que agora vai ser uma linha. E agora eu vou criar uma linha, olha, depois vocês vão entender por quê. Vou criar uma linha seguindo aqui o paralelismo da minha curva de nível, ó. Né? Criei uma linha maior do que a extensão da minha bordadura. Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso daqui a pouco, tá bem? Ah, não tá legal em cima. Coloca bem em cima da curva. Então, se for retinho, então pode colocar paralelo à borda. A borda é até mais fácil. Estou fazendo aqui o mais difícil até para que você perceba que aprender o mais difícil, depois o fácil é fácil, né? Então aqui eu estou fazendo reto, passando por cima da minha curva de nível. Ah, e se fosse uma curva? Se fosse uma curva, gente, seria o mesmo processo. Eu vou clicando aqui, e aí eu crio uma linha que ela é sobreposta, ou seja, ela se sobrepõe à curva de nível perfeitamente. Se tivesse uma curva, né? Fosse uma curva de nível em curva. Então, nesse caso, eu preciso seguir a referência para fazer depois, porque o plantio ele vai seguir a curva de nível. Então, a pulverização, que é o meu objetivo, vai seguir as linhas de plantio que está em curva, né? Então, portanto, aqui eu fiz reta, tá? Tá meio tortinho e tal, mas como as linhas, tá vendo aqui, ó, que não é perfeitamente reto, mas nesse caso, a curva de nível, ela tem um certo raio de curvatura aqui nesse ponto, mas em todo caso, como é uma curva de nível que ela pode ser transpassada, porque é uma base larga, então eu vou fazer o planejamento reto aqui. Então, cada situação é uma situação, né? A gente tem que ver o talhão que a gente precisa lá, mas o processo é esse. E se fosse curva, era só fazer uma curva ao invés de uma reta. Né? Uma curva eu ia criar aqui, ó, uma curva, que eu ia precisar colocar os vários pontos e tal. Então, aqui eu só criei 2 pontos, cliquei aqui e aqui porque é uma reta. Entendeu? Então, o processo é muito simples e é exatamente igual para os dois. Então agora eu fiz só um desenho, mas veja, isso aqui é só um desenho de novo. É só um desenho, não é um shape, não é um layer, não é uma camada. Portanto, eu preciso transformar esse desenho em camada. Vou lá de novo, desenhando, converter gráficos para feições. E agora o que eu vou escolher aonde eu vou colocar, vou clicar na casinha para ter certeza que está indo no meu GeoDatabase, onde é que eu quero. E vou colocar aqui, ó, que isso aqui vai ser plano de linhas. Não, plano de pulverização. Vou deixar sem acento porque programa em inglês não gosta muito de acentuação, né? Então, plano de pulverização. Ok. Vou excluir de novo aqui o desenho que eu fiz para transformar. Ó, pronto, ó lá. Deseja adicionar? Sim, ó, tá vendo? Virou uma camada, tanto que ele apareceu aqui em cima. Para facilitar a minha visualização, vou pintar isso aqui de vermelho, ó, e deixar ele mais grosso. Ó. Vou pintar ele de vermelho. Agora sim, pode ser qualquer outra cor, ó, azul. Tá vendo? Ó, clico aqui na corzinha dele e vou escolher azul. Enfim, tanto faz, né?
Vermelho para mim é mais fácil de enxergar. Então aqui já criei essa linha de referência e agora a partir dessa linha de referência eu vou fazer o que? Eu vou fazer paralelas a essa. Paralelas de quantos metros de distância a partir dela? 30, porque é a minha largura do pulverizador, tá bem? E agora tem uma informação importante. Onde é que eu vou? Eu preciso editar isso aqui. Então como é que eu faço? Clico aqui, ó, tá vendo? É essa camada que eu vou editar. Editor, iniciar edição. Aí ele vai me dar todas as camadas que estão pertencentes a esse projeto atual, não é? Plano de pulverização, é esse aqui que eu estou fazendo que eu quero criar a minha edição, para criar mais linhas paralelas. Pronto, agora, ó, ele está editável, tá vendo que habilitou aqui várias ferramentas de edição, né? Selecionei ele em azul e agora eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu quero fazer 30 metros a partir dele. Aonde é que eu vou? Eu vou aqui em editor. Olha só, copiar paralelo. É muito simples, gente. Ó, vim aqui copiar paralelo. Só que agora eu quero dizer o seguinte, ó. Olha só, ele vai pedir uma distância, que eu vou falar daqui a pouco, por último. Lado, ambos os lados. Vou criar nesse primeiro momento ambos os lados, tá? Mas olha só para onde está a linha dessas setinhas. As setinhas estão indicando que eu cliquei aqui em cima e vim até aqui embaixo. Né? Se fosse ao contrário, a setinha estaria para cima. Isso significa o seguinte: se eu mandar ela criar paralelo ao lado esquerdo vai ser desse, porque se eu me posicionar aqui olhando para baixo, a minha esquerda vai estar para baixo, para esse lado, correto? E se eu mandar criar à direita, vai criar só para o lado de cima. Como esse é o meu primeiro, eu vou mandar criar ambos, né? E aí, eu quero agora criar a partir de uma distância. Então agora se eu vim aqui digitar 30, ele vai me dar em 30 graus. Porque olha só, porque o meu projeto está em WGS84 e está em décimos de graus. E vai dar um rolo danado, porque 30, olha só, agora eu vou falar uma coisa de geodésia. Olha só que legal. Cada segundo, ou seja, graus, minutos e segundos. Quanto tem um grau? 60 minutos. Quanto tem um minuto? 60 segundos. Então, quanto tem um grau? 3.600 segundos. E cada segundo tem aproximadamente 30 metros. Grave esse número. Cada segundo tem aproximadamente 30 metros. Significa que se eu colocar 30 aqui, ele vai fazer, olha só, vai fazer 30 vezes 3.600 de graus vezes 30 metros, que vai dar 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros daqui. Se eu colocar 30 aqui, vai fazer uma paralela a 3.000 metros dessa posição. Portanto, como o meu projeto está em décimos de graus, eu preciso colocar em décimos de graus aqui também a distância. Ah, que complicação, não é super simples. É só ter esse número mágico na sua cabeça. 30. Cada segundo vale 30 metros, tá bem? Ah, eu quero colocar em metros aqui. Então você precisa fazer o seu projeto em UTM, tá bem? A única forma de você colocar aqui realmente em metros é criar o seu projeto em UTM. Só que a hora que você for mandar isso aqui para a máquina, vai mandar em UTM também, vai dar um rolo desgraçado da máquina. Então você vai precisar converter para WGS84 antes de mandar para a máquina. Tá vendo o rolo? Por isso que eu prefiro trabalhar aqui tudo em WGS84 e ter noção, ter conhecimento que isso aqui é décimos de graus. Portanto, eu preciso colocar aqui o número, que vai ser um número decimal pequeno, porque não é 30, que é em grau. Se eu colocar um só, é 1 grau, dá 3.600 segundos. 3.600 vezes 30, você vê aí quanto dá, né? Agora é o seguinte, ó, 30 é o número mágico que você pode pegar de referência. Para você fazer a primeira vez, eu estou fazendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, em Luiz Eduardo Magalhães não vai ser esse número que eu vou falar agora. Eu vou falar o número que é exatamente aqui para a região dos Chapadões. Tá? Então, em função do sistema de referência, do elipsoide de referência, que é uma equação matemática, que é o WGS84, cada lugar vai ter uma transformação diferente. 30 é um número mágico. Então você coloca 30 e depois mede. E aí deu, por exemplo, ao invés de dar 30, acabou dando, sei lá, 29.
Bom, aí você faz uma regra de 3, já que é essa conversão, uma conversão linear. Se é uma conversão linear, não é uma potência, não é um logaritmo, já que é uma solução linear, uma solução linear se resolve por regra de 3. Então, se era para dar 30 e deu 29, faz uma regra de 3 e transforma esse número que você vai precisar agora, né, colocar aqui, né, transforma pelo número correto. Eu já sei que aqui nessa região já fiz a transformação e aqui é 29,6. Então lá em Eduardo vai ser 29,7 ou 29,4, eu não sei, não fiz para lá. Aqui é 29,6, tá bem? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha calculadora de novo. Vou pegar minha calculadora e eu quero 30 metros, né? Então olha só, 30 metros é o que eu quero de espaçamento. Vou dividir por 29,6. E aí essa divisão agora eu vou dividir por 3.600 para transformar em segundos. Então esse númerozão que deu aqui, ó, que é 10 a menos 4, né? 2,8 vezes 10 a menos 4, eu vou copiar ele, tá bem? A 10 a menos 4. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Porque ela tá em científico, né? Se eu mostrasse isso aqui, não dá para mostrar em... Bom, eu não vou perder tempo com isso não. É 10 a menos 4, né? Então vamos lá. É 0,000, que dá agora 10 a menos 4, e vou colar aquele número grandão lá, tá vendo? Só que eu vou tirar o ponto do 2,8, tá? Então agora, olha, esse numerão aqui, ó, vai dar 30 metros. Porque 30 metros equivale a esses décimos de graus, ok? E agora eu vou mandar, olha só, não é ponto, cuidado com isso, que no meu aqui está configurado para ponto, que o meu sistema do Windows, veja o seu Windows, se está em ponto ou em vírgula, o meu está configurado para ponto. Então agora eu vou mandar criar, olha lá que beleza, criou duas paralelas, uma de cada lado. Vamos medir? Vou dar um zoom aqui, ó, vou dar um zoom e vou medir. Tá demorando por quê? Porque o meu GeoDatabase, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar o GeoDatabase para ficar mais rápido. O meu GeoDatabase não, o meu mapa base, eu já usei, já fiz o talhão, o talhão já está pronto, né? É o meu talhão tá demorando por causa da imagem. A imagem é gigantesca, mas eu vou desabilitar ela e vai ficar mais rápido. Pronto. Vou calcular a distância aqui, ó, que deu dos meus, ó, peguei aqui, vou colocar bem paralelinho, olha lá, ó, 30, né? 30, então, beleza? 30 metros. Para eu dar o zoom out de novo, ou eu vou dando zoom out aqui, né? Ou eu pego aqui, clico no meu talhão de referência, clico com o botão direito e dou zoom para a camada. Pronto, ó, tá vendo? Agora eu vou criar minhas referências. Olha só. Agora eu vou usar essa outra. De novo, editor, copiar paralelo. Vou colocar o numerão lá de novo, né? Para não ficar colocando ele toda hora. Vou copiar ele, ó. E agora eu vou criar onde? Vou criar para baixo, vou criar a esquerda, ó. Só a esquerda. Tá vendo? Criou lá. Copia ele agora, editor de novo, copiar paralelo. Para isso fazer um talhão grande, como os talhões são grandes, é fácil fazer isso, né? Ó. E aí por que agora você vai entender por que que eu passei? Por que que eu passei todos? Ó, vou criar até o final, só para você ver, tá? Ó. Por que que eu passei todos? E aí depois faz para cima também, obviamente, tá? Porque agora eu vou cortar essas linhas rentezinho, bonitinho, junto do talhão, para ficar um servicinho mais bonito, né? Não precisaria, tá? Era só colocar isso aqui na máquina, a máquina já vai entender onde é que tem que andar já. Mas, para ficar bonitinho no meu talhão, o que que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas essas linhas em vermelho e vou cortar. Como é que eu faço isso? Venho aqui, ó, com o botão, clico no meu layer, na minha camada, clico com o botão direito e vou aqui, ó, seleção tudo. Então ele selecionou todas as minhas linhas dessa camada e eu vou clicar aqui, ó, ferramenta cortar polígonos, tá vendo? Clico nela, opa, uma das seções não é um polígono. Ok.
Eu preciso agora salvar a edição, finalizar a edição, salvar, né? Para consolidar isso, né? Agora sim eu vou abrir de novo, iniciar edição, plano de pulverização, selecionar tudo. Selecionou só as linhas, não selecionou o polígono, tá vendo? Uma das seções não é polígono. Tá dando um problema de transformação de coordenada, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui é cortar polígono. Não é um polígono, é uma linha, por isso que está dando errado. Agora eu preciso parar aqui, deixa parar a edição. Ele está pensando ainda, né? Por isso que... né? Ele está com... Será que ele está com todas as informações WGS? Olha só. Ó, informações da camada. É WGS 84, tá certo. Né? E eu preciso agora dar uma linha de quebra. Se eu for uma só, não é um polígono. Existe uma linha de quebra, mas é fácil. Ó. Se for o caso, realmente é quebrar. Tá vendo? Ele criou dois, ó. Deixa eu ver se dá certo agora fazer com todos eles. Vou selecionar dois e vou clicar... Não. Ele precisa ser uma por uma. Então, olha só. Uma por uma. Vou clicar em quebrar, ó. Olha o que eu estou fazendo. Porque ele não é um polígono, então ele tá me pedindo para quebrar. Vou quebrar nesse ponto, ó. Esse outro polígono. Vou quebrar nesse ponto. Então agora eu posso pegar aqui e selecionar só esse polígono que está... Esse polígono não, essa. E estou clicando em Del. Ele vai apagar, né? Então ele não cortou por polígono porque não é um polígono, é uma linha, não é? Então se eu selecionar ele, clicar aqui, ó, ele dividiu em dois, selecionei só de fora, apaga, tá bem? Ah, quero fazer de outra forma, então pega ele, ó, aqui tem um vértice, clica nele para editar vértice, ó, ele apareceu qual é o vértice dele, puxa o vértice dele até aqui, ó, também é outra forma, tá? Ó, ele vai ficar lá, tá vendo? Então dos dois jeitos é possível, tá? Tá vendo? E aí parou aqui, eu faço com todo ele, não é? E aí, para finalizar, não é? Para finalizar, editei, finalizar a edição, salvar, tá bem? Isso aqui virou, olha só, virou um shape, virou uma camada. E aí para mandar isso aqui pro pulverizador, né? Só pegar aqui, ó, dados, exportar dados, ele vai exportar um shape. Vou criar aqui, ó, vou criar, por exemplo, export PV do pulverizador. Export PV, vai ser um shapefile, salvar. Pronto, ele vai exportar isso aqui, vai exportar o sistema de coordenada, vai exportar esse shape como um todo. Deseja adicionar? Não, ele só exportei para usar depois. E pronto, eu pego aquele, vou lá na pasta onde está essa camada e coloco no pulverizador e saio pulverizando a cada 30 metros. Tá bem? Espero que seja proveitoso. É isso, obrigado, tchau.